Pois muito bem, galera do YouTube, tô na área para mais uma aula do canal Smart Groups. E na aula de hoje nós vamos continuar com a nossa série Smart Basic falando sobre probabilidades. Na aula número 4 nós vamos continuar resolvendo situações problemas que envolvem as ideias, os conceitos e propriedades iniciais do estudo das probabilidades. E a sexta questão diz o seguinte: o gráfico abaixo é referente a uma amostra onde foi pesquisada a preferência dos pernambucanos quanto aos 3 principais times de futebol do estado. E aí nós temos aqui um gráfico de setores com a distribuição da torcida entre Sport, Santa Cruz e Náutico. Qual a probabilidade de, escolhendo um dos entrevistados ao caso, ele ser torcedor do Sport? Então vejam só. A primeira coisa que nós devemos ter no cálculo de uma probabilidade é um espaço amostral. E o meu espaço amostral para esse experimento aqui são todos os torcedores que foram entrevistados. Então, como espaço amostral, eu vou ter os 9.400 torcedores do Santa Cruz, mais os 2.400 torcedores do Náutico, mais os 8.200 torcedores do Sport. Somando aqui, o meu espaço amostral vai ser composto por 20.000 torcedores, ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral são os 20.000 torcedores. O evento é o que eu quero que ocorra. E o que é que quer que ocorra nessa probabilidade? Que eu escolha uma dessas pessoas entrevistadas e ela seja torcedor do Sport. Então, no meu evento, torcedores do Sport, eu tenho 8.200. Então, no meu evento A, que é escolher aleatoriamente um torcedor do Sport dentre esses 20.000, eu vou ter 8.200 elementos. Então, se eu já tenho o número de elementos do evento A e o número de elementos do espaço amostral, eu já posso calcular a minha probabilidade. A probabilidade do evento A ocorrer vai ser o número de elementos do evento A dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Ou seja, vai ser 8.200 dividido por 20.000. Aqui eu posso cancelar esses dois zeros de cima com esses dois zeros de baixo. E o que eu vou ter é 82 sobre 200, que eu ainda posso simplificar por 2. Se eu dividir 82 por 2, eu vou ter 41. Se eu dividir 200 por 2, eu vou ter 100. Então, a probabilidade de eu escolher aleatoriamente um desses 20.000 torcedores e ele ser torcedor do Sport é de 41 em 100. Ou seja, de cada 100 torcedores que eu tenho, 41 torcem para o Sport. Se eu dividir 41 por 100, eu vou encontrar essa probabilidade na forma decimal, que é 0,41, que é a mesma coisa que 41%. Ou seja, 41% dos entrevistados são torcedores do Sport. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na sétima questão, diz o seguinte: uma fábrica possui 2 máquinas que produzem o mesmo tipo de peça. Diariamente, a máquina M produz 2.000 peças e a máquina N produz 3.000 peças. Segundo o controle de qualidade da fábrica, sabe-se que 60 peças das 2.000 produzidas pela máquina M apresentam algum tipo de defeito, enquanto que 120 peças das 3.000 produzidas pela máquina N também apresentam defeitos. Um trabalhador da fábrica escolhe ao acaso uma peça e esta é defeituosa. Qual a probabilidade dela ter sido produzida pela máquina M? A gente tem nessa questão aí uma probabilidade que está associada a uma condição. É dito que o trabalhador escolheu uma peça e essa peça é uma peça defeituosa. Então, o meu espaço amostral ele se restringe às peças que possuem defeito. Então, vamos colocar aqui. No meu espaço amostral, eu vou ter as 60 peças que apresentam defeito da máquina M, mais as 120 peças que apresentam defeito da máquina N. Então, ao todo, eu tenho 180 peças que possuem defeito. Então, o meu espaço amostral são essas 180 peças. O meu evento, que é o que eu quero que aconteça, é que eu pegue uma dessas peças defeituosas e ela tenha sido produzida pela máquina M. Então, peças que têm defeito e foram produzidas pela máquina M são 60.
Então, o meu evento A vai ter um número de elementos igual a 60. Agora eu posso calcular a probabilidade. A probabilidade da ocorrência de A vai ser o número de elementos de A sobre o número de elementos do meu espaço amostral, ou seja, 60 sobre 180. Aqui eu posso simplificar 0 com 0, vai ficar 6 sobre 18, que eu ainda posso simplificar por 6. 6 por 6 vai dar 1 e 18 por 6 vai dar 3. Ou seja, de cada 3 peças que apresentam defeito, uma delas foi produzida pela máquina M. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa C. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na oitava questão, diz o seguinte: o número de frutos de uma determinada espécie de planta se distribui de acordo com as probabilidades apresentadas no quadro. Então, aqui na primeira coluna nós temos o número de frutos e aqui na segunda coluna a probabilidade referente a cada quantidade de frutos. A probabilidade de que em tal planta existam pelo menos 2 frutos é igual a quantos por cento? A primeira coisa que a gente tem que ter bem claro é que a gente precisa de um espaço amostral. E o meu espaço amostral vão ser a soma dessas probabilidades aqui, que vai dar 1 ou 100%. No nosso caso aqui vai dar 1, porque a gente está trabalhando com a probabilidade aqui na forma decimal. Essa expressão pelo menos 2 dá margem a gente ter 2 ou mais de 2. Então, no meu evento, eu vou considerar as chances de ter 2 frutos, 3, 4 e 5 ou mais. Mas vamos começar aqui listando o meu espaço amostral. O meu espaço amostral vai ser a soma dessas probabilidades, ou seja, 0,65, que é de não ter frutos, 0,15, que é de ter um fruto, 0,13, que é de ter 2 frutos, 0,03, que é de ter 3 frutos, 0,03, que é de ter 4 frutos e 0,01, que é de ter 5 ou mais frutos. Quando eu somar aqui, o número de elementos do meu espaço amostral vai ser igual a 1. Ou seja, na minha probabilidade, quando ela está aqui na forma decimal e eu somo todas as probabilidades, ela tem que somar 1, porque o 1 representa o meu 100% no caso do cálculo de probabilidades. E aí no meu evento, eu quero ver quais são as chances de eu ter pelo menos 2 frutos. Pelo menos 2 pode ser 2, 3, 4 ou 5 ou mais. A probabilidade de ter 2 frutos é 0,13, de ter 3 frutos 0,03, de ter 4 frutos 0,03 e de ter 5 ou mais frutos 0,01. Quando eu somar tudo aqui, eu vou ter 0,20 como a quantidade ou a probabilidade de ter 2 ou mais frutos. Agora eu vou pegar esses valores e jogar aqui dentro da fórmula. A probabilidade do evento A vai ser o número de elementos do meu evento A, que é 0,20, dividido pelo número de elementos do meu espaço amostral, que é 1. 0,20 dividido por 1 vai dar 0,20. E nós sabemos que é só multiplicar aqui por 100 que eu chego na probabilidade percentual. 0,20 é a mesma coisa que 20%. Ou seja, a probabilidade de que essa planta tenha pelo menos 2 frutos é de 20%. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa E. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na nona questão, nós temos o seguinte: um laboratório está desenvolvendo um teste rápido para detectar a presença de determinado vírus na saliva. Para conhecer a acurácia do teste, é necessário avaliá-lo em indivíduos sabidamente doentes e nos sadios. A acurácia de um teste é dada pela capacidade de reconhecer os verdadeiros positivos, ou seja, a presença de vírus, e os verdadeiros negativos, ou seja, a ausência de vírus. A probabilidade de o teste reconhecer os verdadeiros negativos é denominada especificidade e é definida pela probabilidade de o teste resultar negativo, dado que o indivíduo é sadio. O laboratório realizou um estudo com 150 indivíduos e os resultados estão no quadro. Considerando os resultados apresentados no quadro, a especificidade do teste da saliva tem valor igual a
Primeira coisa que é importante é a gente ver o que é essa especificidade. Ele fala aqui que ela é definida por uma probabilidade de o teste resultar negativo, dado que o indivíduo é sadio. Então aqui ele delimita o meu espaço amostral. Essa especificidade ela só existe quando eu estou fazendo esse teste com indivíduos que são sadios. Então, olhando aqui na tabela, eu tenho 90 indivíduos sadios, 10 o teste deu positivo, 80 o teste deu negativo. Então, o meu espaço amostral vai ser esses 80 indivíduos que o teste deu negativo e são sadios, mas esses 10 indivíduos que o teste deu positivo e eles são sadios. Ou seja, vão ser os 90 indivíduos sadios. Então, o número de elementos do meu espaço amostral é 90. Bem, para que essa especificidade ela exista, a probabilidade dela seja calculada, eu tenho que ver agora, desses 90, quantos o resultado deu negativo. Então, se eu olhar aqui na tabela, dos 90, eu tenho 80 que o resultado foi negativo. Então, o meu evento A vai ser os 80 indivíduos desses 90 que fizeram esse teste e deu negativo. Ou seja, o número de elementos do meu evento A é 80. Agora, eu vou calcular minha probabilidade. A probabilidade de ocorrência do meu evento A vai ser o número de elementos do evento A, que é 80, dividido pelo número de elementos do espaço amostral, que é 90. Então, vai ficar assim, ó. Aqui eu posso cancelar 0 com 0, simplificando. E se eu dividir 8 por 9, eu vou encontrar 0,888. Como a terceira casa aqui ó, é maior do que 5, se eu arredondar, isso aqui vai ser aproximadamente 0,89, ou 89%. Então, a probabilidade de eu fazer um teste numa pessoa sadia e ele dar negativo é de 0,89 ou 89%. E a resposta da nossa questão é aqui a alternativa D. Vamos para a próxima tela da aula de hoje. Na 10ª questão, diz o seguinte: o Tangram é um jogo chinês de origem milenar, composto por 7 formas geométricas que, organizadas, podem formar cerca de 1.700 silhuetas. Os chineses os chamam de Tábua da Sabedoria ou Tábua das 7 Sabedorias. Considere o seguinte Tangram em um plano cartesiano. Qual é a probabilidade de, ao marcarmos aleatoriamente um ponto pertencente ao Tangram, esse ponto pertence à região alaranjada? Então a gente tem aqui um Tangram que está desenhado aqui sobre um sistema cartesiano. Para determinar o espaço amostral, a primeira coisa que nós temos que fazer é adotar esses quadradinhos aqui ó, como unidade de área e ver quantos quadradinhos formam aqui essa figura que deu origem ao Tangram. Então eu vou olhar aqui, ó, na horizontal eu tenho um quadradinho, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na vertical, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então eu tenho aqui uma quantidade de quadradinhos que é dada por 8 vezes 8, ou seja, 64. Então o meu espaço amostral são esses 64 quadradinhos. Ou seja, o número de elementos do meu espaço amostral S é 64 quadradinhos. Agora ele pergunta qual é a probabilidade de eu marcar um ponto aqui e sair nessa região aqui, ó, laranja. Então, no meu evento, é ver quantos desses quadradinhos estão nessa região laranja. Então, no meu evento, eu vou ter ó, um quadradinho, 2, 3, 4. Se eu juntar essas duas metades aqui, dá outro 5. Se eu juntar essas duas metades, 6. Se eu juntar essas outras duas metades, 7. E mais essas duas, 8. Então, essa região laranja ela é composta por 8 quadradinhos desses 64. Então, o número de elementos do meu evento A é 8. Agora, eu vou calcular a minha probabilidade, pegando o número de elementos do evento A, que é 8, e dividindo pelo número de elementos do espaço amostral, que é 64. Aqui, se eu simplificar 8 por 8 dá 1, 64 por 8 dá 8. Então, a minha probabilidade é de 1 em 8. Se eu dividir 1 por 8, vai dar 0,125. Que vezes 100 me dá uma probabilidade de 12,5%. Então, a probabilidade de que eu marque aqui aleatoriamente um ponto e ele fique nessa região laranja aqui é de 12,5%. Ok? Bem, galera, essa foi mais uma aula da nossa série Smart Basic. Se você gostou, deixa aí o seu like, faz seu comentário,
compartilha nosso vídeo nas redes sociais e não se esquece de se inscrever no nosso canal para estar nos dando aquela força, aquela moral grandiosa de sempre. Foi mais uma vez um imenso prazer estar com vocês e não esquece, agora ficou fácil aprender matemática. Até o nosso próximo encontro!